Senhoras e senhores, bom dia a todos. Cumprimentar os nobres pares, nossos amigos que nos acompanham ao vivo, pela internet, pela TV. Saudar aqui nossos amigos presentes, Jair, a Érica, Rafael, o Dario Burgo, já foi vereador dessa casa. Começo falando aqui de uma questão que confesso para você que me deixa numa saia muito justa, tendo em vista que lá no meu bairro está recebendo hoje uma benfeitoria, uma benfeitoria muito esperada pela população. Nós temos um bairro bastante antigo, um bairro onde tem um trajeto, onde ônibus e todo o tráfego pesado, tráfego e não tráfico, viu? E isso causa alguns problemas em algumas ruas. E para a alegria do nosso bairro, através de um recurso que veio aí dos deputados, Márcio Alvino e na verdade mais do André do Prado, e chegou para essa administração para que fizesse a recomposição dessa pavimentação. Eu aqui falei no passado que gostaria muito que não fosse feito asfalto, que fosse feito através de bloquete mesmo, porque eu nasci naquele bairro, conheço aquele bairro na palma da minha mão e sei que o terreno lá, ele não é apropriado para você fazer asfalto. Mas como diz o seguinte, quem conseguiu o recurso, quem está administrando, não é o Arildo. Portanto, a gente aceita aquilo que vem, não tem como contestar. Tem um ditado, Aderbal, que diz que cavalo dado não se repara os dentes. Mas às vezes é importante a gente falar, porque às vezes o barato sai caro. Há uma reclamação de muitas pessoas lá, porque da forma como está sendo feito, jogando simplesmente o asfalto por cima do bloquete, do jeito que está, inclusive com muitas irregularidades, é praticamente certo que esse serviço vai durar muito pouco. E aí, eu quero dizer o seguinte, esse recurso é um recurso nosso, é da população, não é um dinheiro que caiu do céu, é dinheiro que poderia fazer-se o serviço bem feito. Mas eu não quero aqui ser pessimista, e como disse lá para o meu amigo Zé Maria, meu companheiro lá de bairro, eu torço para que eu esteja errado, suba aqui e falo, olha, eu estava equivocado, mas confesso para vocês, que ali tem tudo para dar errado em alguns pontos, e o serviço vai ser perdido. A outra questão que eu quero colocar aqui, eu não estou entendendo como que foi feito o critério para fazer a recomposição ali da pavimentação. A princípio era para se fazer no trajeto onde o ônibus passa. Nesse sentido, as ruas, por exemplo, lá, José Rodrigues Araújo, a José Maria Sobrinho, a Paulo Iazete, a Benedito Miragaia Tolosa, que inclusive é a rua onde eu moro, é um trecho, e ela foi feita todinha. Tudo bem, a mais, melhor, não pode fazer menos. Na Caran Simão Raci, também não entendi, porque ela foi feita em toda a sua extensão, mas lá só um trecho passa o ônibus. Tudo bem, de novo, está fazendo a mais? Ótimo. E também, na rua Modesta Barrios, é um trecho só que passa o ônibus, estão fazendo a mais, aqui, repetindo, ótimo. Depois você tem a rua Rafael Barrios, e aí é que vem a pergunta. Na parte da Vila Garcia, para quem não conhece lá a nossa região, a Vila Garcia é onde a gente chama de a parte de baixo da linha do trem. Lá são 3 ruas que o ônibus passa. Valmir, que anda muito por lá, Derbal está sempre lá, e outros vereadores, Paulinho, que já foi motorista. Lá tem 3 ruas, Aderbal, que o ônibus passa, e essas ruas não serão contempladas, não estão sendo contempladas. Aí é que eu coloco a minha questão. Se eu estou gastando asfalto para fazer trechos de ruas na parte de cima, onde o ônibus não passa, e deixando de fazer na Vila Garcia, na Vila de Baixo, onde o ônibus passa, me desculpe, prova que o governo não conhece a realidade do bairro. E aí eu falo assim, minha gente, não é porque está sendo de graça que a gente é obrigado a aceitar isso. A população está indignada com o que está acontecendo lá. E vai ficar aqui o repúdio desse vereador.
Porque, afinal de contas, por que está se gastando em ruas onde o ônibus não passa e não está atendendo as ruas onde o ônibus passa? Entendeu? O asfalto é o mesmo. Então, fica aqui, a população sabe que eu, como vereador, não tenho como alterar isso, é uma pena, porque perde-se a oportunidade de fazer, de fato, um trabalho. Não estou questionando, não estou criticando aqui o que está sendo feito, até porque eu sou um vereador que sempre pediu isso. Conseguiu nesse governo? Ótimo, mas poderia ter sido feito de outra forma, inclusive não utilizando asfalto, mas aí a questão não é do vereador, a questão é do governo, e lá na frente a gente vai ver quem está certo ou quem está errado, tá certo? Por final, eu quero aqui mandar um grande abraço para a família do meu amigo, do meu irmão Pedroca, né? Para toda a família Santos, né? Quero citar aqui a dona Tereza, que uma pessoa muito estimada no nosso bairro, o Carlão, meu amigo, o Zé Folho, o Barnabé, todos os amigos, né, dessa família, porque tivemos lá, infelizmente, um acontecido que entristeceu muito o bairro, momento muito difícil para a família. Eu quero pedir a Deus aqui que dê muita força para eles nesse momento. E se Deus quiser, tudo vai se resolver, tá certo? Um grande abraço a todos e até a próxima quarta-feira. Então, tem um vídeo, obrigado, Márcio. Tinha até esquecido das fotos e do vídeo. Pode voltar aí, fazendo um favor? Foi tanta coisa aqui, eu acabei me esquecendo. Aqui, eu falo assim, você já conhece aquele ditado, presente de grego? Tem... Pois é, isso aqui é pior que presente de grego. Isso aqui é desperdício de dinheiro público. Apesar de ser uma obra esperada pela população, e a gente saber da importância que é a manutenção da via, onde o ônibus e o principal tráfego de carros passa, o que vai acontecer aqui é justamente jogar dinheiro fora. Olha a situação dessas ruas. Aqui é um trecho, aqui é a Benedita Miragaia Tolosa, perto do nosso amigo Pedroca, e o asfalto está vindo. E eles vão jogar o asfalto por cima dos broquetes, do jeito que está aqui. Quem conhece a Vila Garcia, e o Pedroca sabe muito bem, esse trecho aqui, como outros do bairro, são trechos onde era um brejo. O solo aqui, ele é conhecido como borrachudo. Ou seja, quando tiver o asfalto aqui, em pouco tempo esse asfalto vai deformar, vai estourar. E fazer manutenção no asfalto é muito difícil. Porque o broquete, a subprefeitura consegue fazer a manutenção. Mas o asfalto vai depender da cidade, vai depender da infraestrutura. E aí vocês vão ver o estado que vai ficar essa rua em pouco tempo. Pior que isso é o desperdício de dinheiro. Pedro, você concorda com isso? Não, eu jamais. Desde que colocaram aquela placa lá embaixo, eu já falei que serviço seria um serviço inútil. Principalmente nessa rua, né? Que essa rua é um brejo. Eu já moro aqui há 35 anos, né, que eu moro aqui. Antes era tudo terra, é um brejo, é um barro podre. Então, acho que dinheiro jogado fora e não vai resolver o problema, não. Vai piorar bem mais do que está, na minha opinião, né? Então, minha gente, é isso. Nós estamos aqui. Nós queremos que o serviço seja bem feito. O certo seria tirar todo esse material, fazer a troca de solo, compactar e aí depois você asfaltar. Ou colocar broquete, que para mim seria a melhor solução. Acho que tem foto, tem umas fotos aí. Eu fiz umas fotos lá de alguns pontos para vocês entenderem o que acontece lá. O Pedroca falou bem, ali era um brejo. O solo, ele é muito sensível, ele tem ondulações. Então, eu entendo que o asfalto fica bonito, é bacana, até mais barato. Mas é desperdício, gente, vai dar problema, porque não vai manter a qualidade do asfalto. Foi isso que eu questionei na época, eu pedi, troca os bloquetes, vai ficar um pouquinho mais caro, é mais trabalhoso, mas é o correto de se fazer ali. Então, assim, eu não estou aqui questionando a benfeitoria, o trabalho, eu estou aqui fazendo um apontamento de algo que, na minha opinião, né, eu não sou engenheiro, então aí fica também aqui a minha revolta, porque tem engenheiro na prefeitura e deveria ter observado essa questão. É só isso que eu coloco aqui para vocês, porque não dá para a gente ver isso, ficar quieto, ainda mais eu morando no bairro. É um momento difícil, eu não gostaria de estar falando disso agora, porque é um momento que a gente sabe que existe aí um processo eleitoral, parece que a gente quer ser oportunista, e não é, mas a população me cobrou, e eu como vereador que sou hoje, eu sou obrigado a mostrar isso daí. É uma pena, Lucimar, porque é um dinheiro que poderia ter sido melhor aproveitado, tá certo? Pode falar, perdão. E outra coisa, vereador Arildo, tem duas vantagens ser burocrata. A hipermigração da água, a filtração da água. Ali é uma localidade incrível, então a água vai correr, então o asfalto vai render muito tempo. Pode ser um serviço bem feito, mas a durabilidade, eu não sou engenheira, mas eu sou filha de pedreiro, vai influenciar na qualidade, no tempo
do serviço. Então, você está correto em ser broquete. Eu também sou favorável sempre com broquete. Então tá, só quero justificar, né? Vocês viram ali o Pedroca, quando ele gravou aquilo, que em frente à casa dele, ainda não tinha acontecido, então, né, para vocês verem como é que as coisas são. Mas fica aí. Gente, muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima quarta-feira.